Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez no canal Cris Variedades. E a nossa arte é essa belezura, essa gostosura de melancia para enfeitar, para brilhantar o seu ambiente, coisa linda, né? Então, gente, é simples, você vai estar protegendo, você vai estar ajudando o meio ambiente para fazer essa arte, porque você vai reciclar sacolinhas velhas, plásticas e papel velho também. Então a nossa base da melancia é isso, você vai amassando sacolinhas, vai juntando, formando uma trouxinha, uma bolinha desse jeito. E cada vez que você fazer uma bolinha maior, você utiliza a fita crepe, até para ajudar a deixar ela um pouquinho, né, mais durinha. E eu encapei, eu coloquei em saco de pão, tudo que eu achei velho aí, vocês viram esse plástico aí que veio, eu não sei nem o que foi, acho que foi um lençol, alguma coisa assim, isso estava velho aí, sabe, dando e juntando poeira. E eu fui juntando tudo, gente, e formei aí essa bolinha. Aí quando você achar que tá bom, aí você começa então a definir a estrutura da sua melancia. E a ideia que eu tive é, tipo assim, eu dividi a melancia ao meio, certo? Então você vai criar essa estrutura. Você imagina uma melancia dividida ao meio, e aí você vai fazer a parte da frente, vai afinar um pouco a parte de trás. Eu estou utilizando a fita crepe. Quando eu vou passando a fita crepe, gente, eu vou pressionando, tá? Para ela ir apertando atrás, estão vendo? E em cima eu já criei a estrutura da frente. E aí eu tô passando a fita crepe, vai ficar tudo durinho. A fita crepe nesse nosso trabalhinho é fundamental, tá certo? E a nossa base ficou desse jeito, tá bem durinha, não é isso? Aí eu passo mais uma vez, só para a gente marcar realmente a frente. E agora a gente vai trabalhar com papietagem. Cris, o que é papietagem? Ó, papietagem é quando você faz várias camadas de papel, tá certo? E no nosso caso, não é nem uma papietagem, é só uma colagem de papel. Não vamos fazer é, muitas etapas aí de papel, só apenas umas duas tá bom. Então eu caprichei na frente e colei na parte de trás e a gente vai deixar secar. Eu quero uma estrutura um pouquinho mais durinha para o nosso próximo passo, tá certo? Então eu tenho essa massa, é uma massa que já tem aqui no canal, certo? Foi feita com cimento, é uma massa rápida para secar, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Então, se você aí já conhece essas receitinhas aqui do canal, você pega essa receita. Tem o barro também, eu acho que essa daí é o barro, tá? Porque eu estou trabalhando com água para alisar. Então, eu peguei essa massinha, né? Não vai precisar você colocar em toda a melancia, que essa daí tá bem grandinha. Mas, se sobrar massa, você vai passando, entendeu? Aí eu peguei, né? Espalhei bem à frente, ajeitei bem, fui usando a água. Aí ficou, acabou com algumas falhas, eu venho com um pedacinho da massa, eu conserto, e o resto eu fui espalhando, amoleci com água e fui espalhando com a mão em toda a estrutura, então ficou tudo com massa. Secou, gente, fica tudo durinho, olha que massa. Vamos então fazer as tintas, olha só como é que eu vou começar. Em um recipientezinho, uma vasilhinha, eu peguei uma tampinha com pigmento amarelo. Isso você pode substituir por uma tinta verde que você tem aí na sua casa, tá bom? Isso aí é porque eu estou fazendo misturinhas, vou criar o tom verde. E aí eu, em seguida, utilizo a mesma tampinha, só que agora eu coloco água. Então coloquei agora duas tampinhas de água e vou misturar. Outra coisa, para a gente fazer esse tom verde aí, eu tenho pigmento verde, eu vou colocar 5 gotas de pigmento verde, que poderá ser substituído por pigmento azul. Se você tiver pigmento azul, você coloca apenas uma gota, ok? Uma gota e você também vai conseguir o tom verde, beleza? Então tá, deu para entender, gente? E se você tiver sua tinta, você vai pintar com sua tinta. Eu fiz esse tom escuro, lembrando, gente, que eu passei uma tinta branca, tá? Na nossa melancia. Se você não quiser passar, também não precisa, porque já fica tudo branquinho, mas é bom passar uma tinta branca. Vocês viram que eu acabei, né? Derramei a tinta aí, ficou um pouquinho líquida, e aí desceu, mas isso aí é só um detalhe que a gente vai passar a tinta branca em cima novamente, para consertar e corrigir. Então, gente, ficou com essa cor, tá certo? E aí eu estou espalhando com esse pincel aí, estou espalhando,
e vou pintar toda a melancia. Ela tá um verdinho meio amarelado, bem clarinho, né? Então, eu fiz essa parte aí, então eu já defini a parte de cima que ficou branco e a outra parte toda verde. Agora vamos fazer um tom mais escuro. Então eu coloquei aí, vocês estão vendo? Então nesse momento até o pigmento azul eu estou colocando. Mais uma vez eu repito, não precisa, se você não tiver o pigmento verde, você coloca aí. Se você tiver o azul, azul com amarelo, você já consegue. Então se você quer escurecer o seu verde, aí você fez o tom, colocou o pigmento amarelo e colocou uma gota de pigmento azul. Aí não ficou muito escuro, você vai e coloca mais uma gota, entendeu? Aí você consegue um verde mais escuro, como foi esse caso aí. Feito isso, gente, você vai fazendo desse jeito na melancia para formar aquelas marquinhas que a melancia tem e vai, né, espalhando com aquele pincel. Poderia ser esse daí também, não importa. Feito isso, ainda sem secar, tá? Eu utilizei agora um pouco de tinta branca e fui dando batidinhas ao redor. Não é para quebrar um pouco e clarear também. E ficou assim. Tá beleza? Vocês estão gostando? É fácil, né? Muito fácil, é muito bacana demais. E para corrigir, né, aquele nosso pequeno erro, ou melhor, o meu erro, a gente vem com a tinta branca. É sempre assim, você cometeu um erro com a tinta, gente, você faz a limpeza com a tinta branca, eliminando todo o processo, né, de, vamos dizer, de escape de tinta, né? Vacilou, a tinta escorreu, você vai lá e resolveu. E aí começamos a pintar normalmente, tá, gente? Utilizando pigmento puro, sem misturar com nenhuma tinta, apenas o pigmento vermelho. Mais uma coisa, né? Eu sempre deixo claro, eu estou utilizando pigmento, mas se você tiver a sua tinta, você vai utilizar a sua tinta. Uma PVA, acrílica, o que você tiver, ok? Então, eu fui pintando, vocês viram que eu fui tomando cuidado para dar aquela voltinha com o pincel. Você vai bem de leve para você fazer o contorno da parte branca que vai ficar da melancia, ok? Então, feito isso, é hora da gente fazer a semente da melancia. Então, temos aí opções, né? Temos o EVA, que você pode cortar pequenos quadradinhos e aí vai formando tipo uma gotinha. Depois você pode aquecer também, gente, no ferro quente ou na prancha, tá? Para poder ficar bem certinho. Ou então você pega massa de biscuit, modela o que você tiver e faz também a gotinha, bem fácil. E para tingir, pode ser com pigmento preto, com betume, aquele betume que eu mostrei agora que é a base de água, né? Tem também um esmalte que você pode passar também. Então, tudo dá seu jeito. Então a melancia está completamente seca, é hora da gente dar aquele brilho e isso vamos utilizar, né? Para fazer esse brilho maravilhoso espelhado no nosso vidro líquido caseiro diretamente da embalagem na sua melancia, que é aquela cola transparente para EVA e isopor. Então com o próprio bico dessa embalagem eu vou aplicando e você vai aplicando bastante, certo? Eu quero deixar esse brilho extremo em cima, eu não quero que isso escorra para a casca da nossa melancia. E nesse momento que está cheio de cola e que ao mesmo tempo é o nosso verniz, a gente já vai colocando as sementes desse jeito. Ela já vai secar, certo? Diretamente aí no nosso vidro líquido, no nosso verniz caseiro. E para, né, deixar mais... sei lá, ou melhor, para dar aquele acabamento melhor e também, além da proteção, brilho a mais, você aplica novamente já em cima das sementes. Aí eu passei também nessa parte aí branquinha, foi escorrendo, eu fui limpando, porque vocês sabem que eu costumo também utilizar esse nosso verniz aí na embalagem, também espalhando com o dedo. Lembrando, se for utilizar pincel, a limpeza do pincel é com álcool. E ficou desse jeito depois de seco. Depois eu apliquei com pincel em toda a melancia. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus
Tchau, tchau!